Prefeito, eu garanto ao senhor que a maior parcela da população apoia o senhor no sentido do recrudescimento das medidas. É isso que nós temos sentido, né, em relação ao apoio. As pessoas, como o senhor disse, as pessoas temem essa iminência da morte. Afinal, nem todos que se contaminam saem vivos, não é isso mesmo? E falando sobre isso, é bom o senhor até esclarecer que caso alguém do município contraia, saia infectado, qual é o procedimento se essa pessoa vier a apresentar, a manifestar sintomas agravados? Veja só, foi o que aconteceu com esse último paciente. No momento em que ele apresenta, porque um dos fatores que leva ao agravamento do Covid é a sensação de falta de ar, né? Sim. A falta de ar causada porque ele causa um processo inflamatório, uma pneumonia muito grave. E ela é muito rápida e muito abrupta. Nós temos relatos de pacientes que são internados de manhã, em menos de 5 horas já foram entubados, né? No nosso município, nós não teríamos condição de fazer uma intubação de um paciente. Nesse momento, se acontecer um caso grave, qual é o procedimento, o protocolo que se faz? A gente entra em contato com o serviço do SAMU, é deslocada uma ambulância avançada que vem do município de Livramento para cá, e esse paciente ele é transferido para a unidade de referência de tratamento, onde o governo do estado coloca que o nosso foi transferido para o Hospital Espanhol em Salvador. Certo? Se for um paciente que esteja clinicamente estável, saturando bem, o que é saturar bem? A taxa de oxigênio no sangue dele tem que estar acima, o padrão normal é acima de 95. 90 já é um padrão considerado inapropriado, né? Você tem relatos hoje de pacientes de Covid-19, e esse é o maior problema, saturando 80 e aparentemente bem, mas quando ele definha, quando ele cai, é de uma vez. Sim. Tá certo? Então, quando tiver um caso agravado, esse paciente ele é referenciado para a unidade que o Estado tem à disposição, seja em Salvador, seja em Vitória da Conquista. Tudo bem. Muita gente não tem levado a sério os riscos da doença, né? E aí o senhor acabou de dizer que o JUSEAP tem tomado algumas medidas educativas, não é? Não seria o momento para a Secretaria ampliar essa campanha de medidas educativas? Por exemplo, o senhor falou na utilização das pessoas saberem utilizarem as máscaras. Muita gente ainda não sabe, né? Que não pode tocar se as mãos não estiverem sido higienizadas, não pode tocar para depois tirar a máscara e depois recolocá-la. Na opinião do senhor, quais as medidas educativas, sejam em uma campanha, sejam em medidas isoladas, o município precisa e vai fazer? Nesse sentido, e aí onde é que entra essa parte dessa contratação de pessoal e até mesmo a contratação dos serviços de mídia, porque até então a gente não tinha um recurso apropriado para isso, para que as pessoas tomem a maior necessidade, porque dá uma falsa impressão, porque de tanta gente ouvir falar de Covid, que as pessoas estão sabendo, por exemplo, o simples fato de utilizar uma máscara. Talvez para mim, como médico, seja fácil, mas para quem não tem o costume, né, o hábito de levar... Existem alguns estudos que dizem que uma pessoa leva a mão ao rosto algo em torno de 18 vezes por minuto, para você ter uma ideia. Então, eu estou de máscara aqui, eu posso retirar minhas máscaras pela aba de elástico e automaticamente colocá-la de novo. Posso ajeitá-la? Posso, porque, como eu disse, as minhas mãos estão já higienizadas previamente. Certo. Se for o caso, para eu tirar minha máscara aqui agora, eu estava na rua, eu vou chegar em casa e em casa eu não estou usando máscara. Eu tiro a minha máscara, se for o caso, eu já lavo logo. Se for na iminência de ter que sair um pouco, onde eu posso acondicionar essa máscara? Num saquinho daqueles de papel comum, eu pego, coloco a máscara com a aba de elástico para cima dentro do saquinho, para que quando eu possa pegar, eu pego de novo pela aba e torno colocá-la mais uma vez para eu poder fazer a minha utilização. Eu acho que, e aí você tocou bem, de tanta gente vir falar televisão, a gente tem que bater nessa tecla. Lavar as mãos é a melhor maneira de se prevenir. Não precisa ser apenas com álcool gel, não.
é água e sabão. Aquela lavagem que todos nós aprendemos, lavar dorso, palma de mão, lavar os dorsos entre os dedos, depois fazer a conchinha, esfregar entre os dedos, esfregar as unhas, punho, polegares e depois finalmente os punhos. Então, isso é a maneira que você tem que fazer. Quanto mais eu lavo as mãos, menor chance eu vou ter de ter essa questão de contaminação. As pessoas, muita gente não sabe ainda que o vírus pode infectar a pessoa pela boca, pelo nariz e também pelos olhos, não é isso? Isso. Prefeito. O Covid-19, ele tem dado todo dia uma novidade. Então, há um tempo atrás, se eu chegasse aqui usando uma máscara de pano ou pedindo à população para que usasse uma máscara de pano, talvez nós seríamos execrados falar como é que um médico vai pedir. E hoje a gente sabe que essa máscara, ela não é 100% efetiva. Nenhuma máscara é 100% efetiva. Mas ela consegue ter uma barreira mecânica que reduz em 50% a incidência das gotículas. O vírus, ele é um pouco pesado do que os outros. Então, o distanciamento que ele consegue fazer é algo em torno de 1 metro, 1,5 metros. Então, é por isso que se fala para manter esse afastamento. Principais vias de entrada do vírus seria as mucosas nasal, mucosa oral e a conjuntiva ocular, no caso através dos olhos. Tem-se alguns estudos que têm se mostrado que talvez poderia haver uma propagação pelo ar numa curta distância, mas nada ainda é confirmado através disso, né? Tudo bem. O senhor falou que o hospital da cidade tem se preparado para receber pacientes, não é? Com sintomas ou confirmados. Esse espaço seria o espaço para triagem ou não? Esse espaço novo que nós estamos construindo lá é um espaço que vai ser exclusivamente para aquele paciente com suspeita do Covid-19. Certo. Consultório separado, banheiro separado, 2 salas vermelhas para monitoramento desse paciente, uma ala de higienização para esse paciente separada do hospital, para que não tenha mais o contato com os outros pacientes que porventura eles tenham no hospital. Tudo bem. Prefeito, quais são as medidas que nós, cidadãos comuns, que não temos formação na área médica, né, podemos tomar no dia a dia para evitar a contaminação? Porque muita gente precisa realmente trabalhar, não é? Precisa sair às ruas. Aqueles que precisam, quais são os cuidados, quais são os principais cuidados que eles precisam tomar? Olha, eu costumo dizer o seguinte, ninguém aqui, eu por exemplo, não sou a favor do lockdown aqui em Jussiá. Nós não temos, cada município, cada estado, cada país tem uma realidade. É diferente de você tratar uma doença como essa no Brasil. Nós temos um país de dimensão continental. A Nova Zelândia, por exemplo, que hoje é um dos países que teve um dos melhores exemplos, já está se reabrindo tudo, é uma realidade diferente. Um país mais rico que o nosso, tanto culturalmente falando como financeiramente falando. Sim. Cuja população é menor do que a cidade de São Paulo. No nosso município, o que é que o cidadão jussiapense tem que ser feito? O que eu penso que ele tem que fazer? Primeira coisa, manter os hábitos de higiene pessoal ainda mais afiados, mais afinados. Lavar sempre mãos e higienização das mãos o quanto possível. Manter o distanciamento social. Eu gosto de jogar minha bola, mas agora não é o momento do futebol. Agora não é o momento de estar frequentando um bar. Ainda que esse bar esteja funcionando com meia porta, como a gente tem visto muito aqui ainda fazendo. E aí vem uma preocupação muito grande na zona rural. Porque nós temos um contingente de vigilância que não dá para fazer uma vigilância maior no nosso município. E a gente sabe, tem recebido denúncias de bares que estão ficando abertos na zona rural do nosso município. Certo. Então eu peço a colaboração desse dono de bar. É uma fase que nós estamos passando. E para isso eu preciso da colaboração. Tem um decreto que está proibindo isso. Que entenda, ninguém está proibindo porque quer, é uma necessidade. Né? O trabalhador que vai ter que fazer, se sua atividade exige que ele use máscara, no nosso caso da prefeitura, nós estamos disponibilizando isso. Nós temos um problema muito grande, na aquisição, desse material. Para que você tenha uma ideia, uma simples caixa de máscara cirúrgica, que antes nós conseguimos comprar por em torno de R$15, R$16, hoje paga-se em média R$300 uma caixa. Há um sobrepreço muito grande em tudo.
Uma máscara KN95, que é para uso do paciente com Covid, para o profissional de saúde, que se comprava por R$6, hoje a gente tem pago em torno de R$38. Quando acha dessa máscara para comprar? Né? Em nosso município, eu peço que feira livre, nós vamos manter a feira livre, mas que as pessoas mantenham o distanciamento na feira livre, que vá usando as máscaras, nós distribuímos as máscaras, a maioria também das pessoas já tinham essas máscaras em casa, porque eles fizeram, que use a máscara realmente, que o idoso não vá à feira, só se for no caso estritamente necessário, não vá, não coloque a sua vida em risco. Nós não queremos perder pessoas queridas no nosso município. Hoje nós estamos um país com quase aproximadamente mais de 10 mil mortos. Isso, ultrapassou as 10 mil mortes ontem. É como se Jussiape já não existisse mais. É como, a gente não tem uma noção do que é isso. É como se você pegar um município igual Jussiape e tira ele do mapa. E ainda sobra gente ainda. Eu tenho uma preocupação muito grande que essas mortes virem apenas números. Nós não podemos ter isso. Estão se perdendo vidas. Não estão se perdendo CPF. Não se perde CNPJ. Estão se perdendo vidas. Cada pessoa ali era um pai de família, era uma mãe de família, era um filho, era um avô, era um tio. Tinha uma história nessa terra. Sim. E nós estamos perdendo. E eu não quero que o Jussiape tenha... deixar para Jussiape um legado como esse, de forma de jamais. O senhor disse muito bem quando falou que o que nós temos são retratos do momento de uma pandemia, já que é uma doença nova, né? No nosso município, eu não sei dizer, e por isso eu pergunto ao senhor, a PM tem acompanhado os funcionários da vigilância epidemiológica? Nós tivemos uma reunião com o comando em Livramento, no qual a Major Cleis, ela disponibilizou o efetivo do nosso DPM para que ele se fizesse presente todas as vezes que fosse solicitado pela vigilância sanitária. Certo? Esse mesmo efetivo daqui do nosso DPM, ele tem também nos prestado um serviço de auxílio na barreira sanitária. A gente reconhece que o nosso efetivo, por ser pequeno, como em muitos locais no interior da Bahia, ele não pode ficar único e exclusivamente lá na barreira sanitária. Ele tem que continuar fazendo as suas rondas. Mas ontem mesmo nós tivemos uma conversa com o pessoal já do DPM para que intensifique ainda mais essas rondas. Tanto aqui no município, quanto na questão, quando eu digo município, sede e distrito de Caraguatá, e bem como também a zona rural. Certo. O senhor, Jussiape, vai possuir esse centro de triagem ou já possui? Como ele vai funcionar? Veja só, esse centro de triagem ali que vai ter lá na casa de saúde para o acolhimento do paciente com Covid, ele está em fase já de final de acabamento, por assim dizer. Eu creio que por volta dessa semana nós já estaremos terminando isso. Certo. Né? Algumas pessoas poderiam falar, mas por que não fez isso antes? Porque a gente não dispunha de recursos para isso. Tá? A gente passou a ter um pouco de recurso maior a partir do momento que começaram a chegar alguns recursos na prefeitura. Tanto é que a cobertura da praça da feira, que foi ampliada, ela foi feita com recursos próprios da prefeitura. Certo. Tá? Como uma medida de aumentar mais o distanciamento na praça da feira, porque fazia uma aglomeração muito grande ali. Tá certo? Então, no que diz respeito ao hospital, o que nós queremos colocar é dar segurança para o profissional de saúde do hospital, desde no que diz a todos os EPIs necessários, e uma segurança ao paciente que ele vai ser bem acolhido na hora que ele chegar na nossa casa de saúde. Sim. Se eu estiver enganado, o senhor me corrija, mas o município recebeu recurso do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, não é isso? Prefeito, quanto Jussiape recebeu e onde esse recurso está sendo ou será empregado? Essa pergunta que você faz, ela é de fundamental importância. Veja só, está se passando uma falsa impressão que os municípios estão recebendo rios de dinheiro por conta do Covid-19. E a realidade não é essa. O nosso município
E isso são números que estão abertos a toda a população. Qualquer cidadão jussiapense está aberto a isso. O site da Transparência, seja Transparência Brasil, seja no SIGA, o próprio balancete que a prefeitura tem, todo mundo tem acesso a isso. Veja só, para que você tenha uma noção do que está acontecendo em nosso município. O município de Jussiape vai ter uma recomposição de FPM no valor de R$ 469.949,01. Eu vou passar valores exatos. Certo. O auxílio saúde de R$ 88.309,56. Isso vai dar um total de R$ 558.258,57, que serão divididos em 4 parcelas. Isso faz parte do orçamento que foi votado e aprovado pela Câmara, sim, do qual os estados vão receber, são 60 bilhões de reais, dividido 20 bilhões para municípios, 30 bilhões para os estados, formando 50. E 10 bilhões divididos em 3 bilhões para a saúde municipal e 7 bilhões para a saúde dos estados. Ou seja, na parte que cabe a Jussiape, nós teremos esses valores que eu lhe mensurei aqui. Sim. Serão 4 parcelas, uma previsão, ainda não foi acreditado na conta do município. O presidente tem que sancionar ainda. De R$ 139.564,64. Fazendo uma comparação de FPM, só para você ter uma ideia, a primeira parcela de FPM de maio do ano passado foi no valor de R$ 586.645,80. Esse ano, no dia 8 de maio agora, a prefeitura recebeu R$ 385.575,77. Ou seja, nós tivemos um valor a menor de R$ 201.070. Se eu pego 201 mil e coloco diminuindo menos o auxílio, o município estará tendo um prejuízo de R$ 61 mil. Por que acontece? O nosso município vive de quê, basicamente? ICMS, Imposto sobre Circulação, Mercadorias e Serviços, que você sabe tão bem quanto eu o quanto que isso caiu. Sim. E o FPM, Fundo de Participação do Município, que vem via governo federal. Se a economia está em declínio, a atividade econômica em geral está em declínio, a arrecadação federal também diminuiu. Lógico que o IFPM nosso também ia diminuir. O que as pessoas têm que entender é o seguinte: nós somos uma república federativa, composta pelos estados, municípios e a União. O único ente federativo que pode emitir dinheiro, que pode fazer dinheiro, desde que tenha lastro, é o Estado. No que diz que o Estado, a União, o governo federal. Sim. O governo federal. Então, muitas vezes a pessoa pensa, o município está nadando em dinheiro. Não. O governo federal, ele está fazendo o seu papel, porque o recurso é centralizado no governo federal. As pessoas têm que entender que, de cada R$100 que se arrecada, 15 fica no município, 25 fica no Estado e R$60 fica com o governo federal. Então, se ele é o que mais tem, quem concentra o recurso, na hora da necessidade, é ele que tem que distribuir. Porque o problema não acontece em Brasília. O problema acontece no município. O cidadão sofre no município, seja em Jussiape ou seja em qualquer interior da Bahia ou do Brasil. Tá? Então, é isso que está acontecendo. De efetivo, o que Jussiape recebeu em termos de dinheiro foi: nós tivemos um repasse, Will, de R$ 144.340 e outro repasse de R$ 53.125. Desses 144 mil, nós usamos para comprar máscaras para a população, equipamentos e divulgação de material. Nós temos ainda um saldo lá na conta de aproximadamente R$ 33 mil. E o outro repasse de 53 mil, nós ainda não mexemos nesse recurso, porque nós vamos agora começar a fazer novas compras de material. Nós temos a previsão, e o governo federal ainda não pagou. O deputado federal José Rocha, ele destinou para o município de Jussiape uma verba de R$ 300 mil para custeio da saúde. O deputado federal João Bacelar destinou R$ 300 mil.
O deputado federal Sérgio Brito destinou R$ 400 mil. E a deputada estadual Ivana Bastos, através do deputado federal Charles Fernandes, destinou R$ 250 mil. Mas nenhum desses recursos ainda chegou nas contas da prefeitura. Certo. Recursos esses que serão usados para custeio da saúde, do PAB, que a nossa atenção é uma atenção básica, e outros destinados únicos e exclusivamente para uso do Covid-19. Sim. Aquisição de equipamentos, aquisição de insumos, contratação temporária de pessoal, a contratação de mão de obra especializada, uma contratação de um serviço de saúde, tá? que é o que nos cabe aqui no nosso município. Exatamente.